para que nós não saímos daqui muito tarde também. Temos que sair até meio-dia no máximo. Os CDs, tem gente procurando CD, o Valdir não está aí e o Marcel também não. Então hoje, acho que CD só à noite. Então quem quer CD, só à noite para poder comprar. Não tem, acho que agora não tem ninguém mexendo com CD agora. Não sei. Gravou hoje? O sermão hoje pela manhã, gravou? Está gravado, só não está comercializando agora, vendendo agora, porque não tem ninguém aí mexendo com isso agora. Muito bem, vamos então ver 2 atributos de Deus hoje apenas. O primeiro é a santidade. Hoje é dia de falar de santidade, né? Hoje é santidade da gente, santidade de Deus. Hoje o tema é santidade hoje. Então, próximo atributo de Deus, a santidade. Santidade. Okay? E que definição nós podemos criar para essa palavra, santidade? Quem quer definir santidade? O que é santidade? Se uma criança perguntasse a você, vó, vô, tio, tia, pai, mãe, o que é isso, santidade? O que você falaria para a pessoa? Santidade é caminhar nos caminhos, andar nos caminhos de Deus. Outra definição. Ser separado. Muito bem, Celcinho, ser separado. Ser separado, santidade. Quem mais? Quem quer falar? Ser puro, santidade. A definição que geralmente é apresentada para Deus, né? Aqui a santidade não a nossa, a santidade de Deus, é a seguinte: Deus é separado, que nem o Celso falou, né? Deus é separado de toda forma de mal. Isso é santidade. Deus é separado, Deus está separado de toda forma de mal. É isso que significa ser santo. E essa santidade não é relativa como a nossa. Nós somos santos porque Deus nos separou, mas nós ainda temos uma relação com o pecado. O pecado ainda está presente na nossa experiência. O pecado se relaciona com os homens no nível de pena, natureza e ato. O pecado se relaciona com a gente. Quando a gente aceita Jesus, nós não temos mais a pena do pecado, mas a natureza pecaminosa e os atos que ela produz, nós ainda temos. Então existe ainda uma relação do crente com o pecado, isso ainda existe. Então a nossa santidade, ela é relativa, ela não é plena, não é completa, porque nós não temos a pena mais, nós somos justos, né? Nós somos justos, mas na experiência nossa, o pecado ainda está presente. No céu, nós vamos nos livrar da presença do pecado também. Aí a santidade nossa será completa, mas aqui não. Em Deus, a separação dele do mal, a santidade de Deus, implica numa separação do mal plena. Não existe absolutamente nenhuma relação de Deus com o mal, com a injustiça, com o pecado, com a impureza. Absolutamente nenhuma relação. Ele é absolutamente santo e livre de qualquer mal. Ok?
Aqui diz assim, em relação a Deus, aqui é a definição do Charles Ryrie, em relação a Deus, a santidade não significa não significa apenas que Ele está separado de tudo que é impuro e maligno, mas também que Ele é completamente puro e, portanto, distinto de todos os outros. É isso que é a santidade de Deus. Além dele ser separado de tudo que é impuro, ele também é completamente puro. Okay? Essa é a santidade de Deus. Vamos ver a base bíblica para isso. Base bíblica para a santidade de Deus. Tem aqui alguns textos enumerados aqui pelo professor Ryrie. Vamos ver alguns deles. Vejam Levítico 11. Levítico 11. Quem quiser ler, Levítico 11, 44. Levítico 11, 44. Todos acharam aí? O Edson vai ler. Pode ler, Edson. Pois eu sou o Senhor, o Deus de você. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Ok, vejam aí a afirmação. É a citação que nós estudamos hoje. Pedro cita isso. Sejam santos, porque eu sou santo. Outro texto é Josué 24, 19. Josué 24, 19. Podem ler, são as últimas palavras aqui do livro de Josué. Josué 24, 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Ok? Aqui uma implicação da santidade de Deus. Deus não pode tolerar o mal. Deus não quebra galhos quando Ele vê o mal. Se nós somos perdoados por Deus de graça, nós somos perdoados de graça porque alguém pagou. Não é que foi de graça, totalmente de graça. Alguém pagou. Quem pagou? O próprio Filho de Deus pagou. Então a salvação é de graça para você. O perdão é de graça para você. Para ele não foi. Para ele não foi de graça. Para ele foi. Ele pagou. E pagou caro. Pagou muito. Então esse texto aqui mostra que Deus não deixa o pecado impune. Por quê? Porque Ele é santo. Então a santidade de Deus é a base da aplicação da sua justiça. Nós cantamos isso, às vezes nos hinos aí, nós cantamos um hino que fala assim: em ti concilia-se a santa justiça. Como é que continua? Que não pode a culpa deixar sem castigo. Aí já o hino todo, já... Tem que, citação completa, né? Mas essa primeira parte, né, que eu quero frisar, né, é importante, né? A justiça santa de Deus não pode deixar a culpa sem castigo.
Então a santidade de Deus é a base da punição. Mas por que então quando a gente peca não vem paulada em cima? Porque a paulada já foi dada na cruz. Por isso não vem. Por isso nós podemos ser salvos. Porque ele puniu o pecado na carne de Cristo. Ok? Me fizeram lembrar agora um texto muito interessante. Tentando lembrar a referência a Romanos, lembrei agora. Vamos abrir. Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Romanos. Se eu anotei? Não anotei, mas. Vejam o capítulo 8, versículo 3. Vejam o que diz o 8:3. Observem, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que a lei foi incapaz de fazer? Gerar pessoas santas. E por que ela não foi capaz de gerar pessoas santas? Por causa da carne. Que carne? A nossa carne. A nossa natureza carnal. Então a lei pôde produzir pessoas santas porque a nossa carne não deixou. É isso que o texto mostra. Quando a lei veio, a nossa carne olhou para a lei e sentiu uma vontade de fazer o quê? De obedecer ou de quebrar a lei? Qual foi a vontade que nasceu quando nós conhecemos a lei? De obedecer ou de quebrar? De quebrar. Porque a carne é pecadora, ela está mergulhada no pecado, a natureza pecaminosa. Então, Deus disse, não faça. Quando eu escutei, eu falei, ai que vontade de fazer isso. Já veio a vontade de quebrar na hora que veio a lei. Então o texto está dizendo isso. Então olha lá. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, que é gerar santidade, por estar enfraquecida pela carne, que é a nossa natureza, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança, importante essa palavra, né? A semelhança do homem pecador, ou seja, ele não era homem pecador, mas ele veio semelhante ao homem pecador. Essa palavra semelhança é muito importante. Como oferta pelo pecado. Ok, então a minha carne estava enfraquecida e não podia cumprir a lei. Deus então mandou seu filho com a mesma carne, só que sem pecado. Entenderam? O pecado está nos meus membros, na minha carne, na minha natureza. Deus mandou seu filho da mesma carne. Carne de Adão, carne nossa. A carne de Jesus não era mais branquinha, purinha, não. Carne com a gente, só que sem pecado. Ele não era uma carninha macia de nenezinho, não é isso aí não. Carne como a nossa, né? Semelhante aos homens pecadores. E olha o que ele fez agora. E assim condenou o pecado na carne. O que significa isso? Que ele condenou o pecado no corpo de quem? De Cristo. Então, no corpo de Cristo, ele puniu o pecado que estava no corpo de quem? No meu. O pecado estava no meu corpo. Que corpo que tinha que apanhar? O meu. O meu corpo tinha que apanhar. O pecado estava no meu corpo. Mas ele puniu o pecado do meu corpo no corpo dele. Ou seja, o perdão é de graça.
Para quem? Para mim. Para ele não, ele apanhou no meu lugar. Apanhou no meu lugar. O meu pecado foi punido. Meu pecado foi punido, só que no corpo dele. É por isso que nós dizemos que Jesus morreu em meu lugar. É por causa disso. Então eu posso falar, Jesus apanhou no meu lugar. Eu pequei, quem apanhou foi ele. Eu fiz o crime, quem foi condenado foi ele. O mal estava em mim, quem sofreu o castigo foi ele. O mal estava no meu corpo, nos meus membros. Os membros que foram açoitados foram os dele. Okay? Por quê? Porque Deus é santo. Ele não pode deixar a culpa sem castigo. Mas ele amou tanto a gente, que ele falou assim, eu vou punir o pecado, mas não neles. Vou punir o pecado no meu filho. Já imaginaram isso? Já imaginaram uma coisa dessa? Eu vou punir o pecado, eu não posso deixar de punir. Eu tenho que punir. Mas eu vou punir no meu filho. Aí você vê a santidade e o amor. Os dois grandes atributos de Deus, né? Você olha para Jesus, o que você vê? A santidade de Deus punindo o pecado e o amor. Ele pune o pecado no seu próprio filho. A cruz é o sinal disso. Santidade e amor. Ok? Muito bem. Outro texto, Salmo 99, 3. Salmo 99, 3. Pode ler? Por que temos que louvar a Deus? Porque Ele me deu dinheiro, e um sítio e um carro novo. É isso? Qual é a base, o motivo do louvor? Qual é? Porque Ele é santo. Como é que os querubins cantavam em volta do trono lá em Isaías? Santo, santo, santo é o Senhor. Esse era o louvor. A base do louvor era essa. Ele é santo. Por que eu tenho que louvar a Deus? Porque Ele é santo. Ah, mas não gostei do que Ele fez. Não interessa, Ele continua sendo santo. Então louva mesmo assim. Não tem motivo para louvar, louva porque Ele é santo. É o motivo principal. Veja o versículo 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Mais uma vez o motivo. Ele é santo. Vejam aí esse atributo de Deus sendo o motivo do louvor. De novo o versículo 9. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte. Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então temos que louvar a Deus movidos por isso. Acho que é por isso que a gente não canta muito bem aqui na igreja. A gente está querendo louvar a Deus com base em alguma coisa que Ele fez na nossa vida. E como a nossa vida não é um mar de rosas, não é verdade? A nossa vida não é um mar de rosas, tem tantas dificuldades aí, é prova dos jovens, é problemas em casa, é problema na conta corrente, é problema com um monte de coisa. A gente fala, vamos louvar a Deus? Vamos, né? Vamos. E louva arrastando, que nem uma procissão atrás de uma santa de pedra. Né? É por isso, a gente talvez a nossa mentalidade não esteja correta. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é santo. E aí, o nosso louvor virá, haja o que houver. O fato de eu ter isso, ou ter aquilo, estar com problema ou não estar, não muda nada. Vou louvar porque Ele é santo. E pronto. Então, a santidade, de acordo com o texto, é o motivo do louvor. Temos que cantar mais forte aqui na igreja, né? A gente canta. Às vezes eu olho assim para trás, seus irmãos estão assim. O que é isso? Ele me dá vontade de. Todo mundo fica quieto agora, só aquela pessoa cantando. Aí a gente ouviu o quê? Um gemido, né?
O que é isso? O que é isso? Sai daqui. Sai da minha frente. Já imaginaram uma coisa dessas? Mas é assim. É como, imagine, você está diante de um rei e você vai prestar uma homenagem a esse rei. Né? E você chega na frente desse rei, prestar-lhe uma homenagem. Olha, eu quero cantar uma música em homenagem a você. Então, vamos lá. Comece. O que é isso? Guardas, tira o bêbado. E não deixa entrar mais louco aqui não, viu? Joga lá fora. O que é isso aqui? Então nós temos que ter uma visão diferente. Né? Cantar de modo diferente, considerando que Deus é santo e a santidade dele deve motivar nosso canto. Né? E cantar mais forte. Nós cantamos muito fraco aqui na igreja. Nós cantamos muito, tem que abrir a boca e cantar, né? Com vigor, com força, com os pulmões, né? Plenos pulmões, louvando a Deus, porque Ele é santo. Estamos agindo errado. Nossa igreja tem que mudar nisso aí. Está feio na nossa igreja. Muito bem, outro texto, Isaías, esse aqui é conhecido, né? Isaías 40, 25. Alguém leia o 40, 25, quem quiser. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta os santos. Qual que é a resposta? Ninguém. Ele é santo. Ninguém é igual. A sua santidade é absoluta, é plena, é completa. Ninguém é comparável a ele. O Dr. Ryrie coloca mais um versículo aqui, são vários, né, irmãos? É claro. Esses textos são seletivos, né? Não é uma lista exaustiva, nem dá. Né? Sim, pois não. Sim, a Trindade. O Deus Trino é santo. Não, isso é piada. Não tem cabimento. O Deus Trino é santo. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós devemos ter cuidado com a nossa linguagem. Porque existe hoje em dia toda uma irreverência na mente das pessoas. A Bíblia fala sobre o caráter do homem de Deus, do homem maduro, dizendo que ele é piedoso. E o que significa essa palavra piedade na Bíblia? No nosso contexto, quando fala aquela pessoa é uma pessoa de piedade, é a pessoa que dá esmola para pobre. Então ela tem piedade, ela vê um aleijado, ela vai lá e ajuda a levantar, né? Está com fome, dá lá um pratinho de comida. Então, que pessoa piedosa. Não, isso pode até ser um aspecto da piedade. Mas na Bíblia, a palavra piedade, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa pessoa reverente, que tem um senso respeitoso de quem é Deus. Então, e essa piedade não é só na igreja. Ele não chega na igreja e fala, bom, aqui tem que ter reverência, porque estou na casa, no templo. Não, ele não é isso. Né? A igreja é mais um lugar apenas. Ele é piedoso na rua, ele é piedoso no carro, ele é piedoso em qualquer lugar. Ele tem uma plena consciência de que Deus deve ser honrado. Ele vive de modo reverente. E a marca do homem sem Deus é a irreverência. Eles são irreverentes, os homens sem Deus. Então, você percebe uma perda muito grande dessa visão, dessa postura, mesmo no meio evangélico. Tem muita piadinha sobre Deus. Antigamente, quando eu era menino, se eu dissesse o nome de Deus em vão, minha nossa, meu avô
arrancava minha língua. Marcos. O que foi? Não use o nome de Deus em vão. Aquilo caía sobre mim como um raio. Eu morria de medo. E é para ter medo mesmo. É para ter medo mesmo. Não é brincadeira isso. Então, nós tomei o nome de Deus em vão. Eu brinquei com o nome santo de Deus. Não posso fazer isso. Agora isso se perdeu. Hoje isso virou piada, isso. Ninguém liga para isso. Então, isso está errado. Nós temos que ter consciência de que Deus é santo. E tudo que falarmos sobre Ele ser marcado por essa reverência. Isso não significa ser carrancudo. Tem gente que pensa que ser reverente é não dar risada. Então, como que é a pessoa reverente? É séria, nunca ri, né? Sempre de cara fechada, carrancudo. Olha que homem reverente. Isso não é reverente. Isso é uma caricatura da pessoa reverente. O homem reverente, ele é alegre, ele é amigo, ele é normal, mas ele sabe que diante de Deus ele deve ter temor. Ele não brinca com as coisas de Deus. Então, essa é a postura do homem reverente. E hoje em dia isso se perdeu. As pessoas, se a gente vê nos cultos, é só olhar os cultos. Os cultos hoje em dia que a gente vê por aí afora é uma baderna, é uma bagunça, é um caos. As brincadeiras que fazem, palavras que nós ouvimos às vezes no púlpito, eu já ouvi palavras chulas no púlpito. Eu soube de uma aula que houve numa faculdade teológica aqui em São Paulo, em que o pastor falou um palavrão associado ao nome de Deus. Falou um palavrão associado ao nome de Deus. Professor. Então, é quem está preparando pastores. Fala isso. Então, perdeu-se totalmente a noção da santidade de Deus. Isso tem que ser resgatado. Urgentemente. Sim. De palavras de outros países e em português corresponde a palavras chulas. E às vezes no português para aquela outra língua. Aí fala lá. Então, isso aí eles estão preparando dicionários. Ah, sim. Para não falarem essas palavras. Porque realmente pode haver um choque terrível, né? A pessoa entender mal alguma coisa que para nós é normal. Podemos falar uma palavra que aqui não é palavrão e fora é. Ou entender mal as coisas. Não é palavrão, por exemplo, uma pessoa elogiando a comida da outra fala, a sua comida é esquisita. Fala em espanhol, né? Sua comida é Esquisita. Isso é bom. Só que aqui no Brasil falar que é esquisita, a pessoa fica ofendida. O Haroldo Heimer, ele foi pregar na Argentina e ele falou na Argentina: eu não vim aqui para embaraçar ninguém. E embaraçar é engravidar. Uma moça embaraçada é uma moça grávida. E ele disse: eu não vim aqui para embaraçar ninguém. Aí olharam, mas tem que falar isso? Que coisa estranha, né? Aí depois explicaram: olha, embaraçar aqui é engravidar. Muito bem, continuando, vejam agora no Novo Testamento, João 17. João 17. João 17, 11. Vejam aí como Jesus João 17, 11, como Jesus se refere ao Pai. Pode ler, quem quiser. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os no teu nome, e o teu nome que destes para que sejam um, assim como vocês um. Ok? Como é que ele chamou o Pai? Pai o quê? Pai Santo. É assim que Jesus chama o Pai. Jesus, da própria boca dele nós aprendemos da santidade de Deus. 1 de Pedro 1,15. Esse eu preguei hoje.
Está de graça aí. 1 de Pedro 1,15. E diz lá? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Ou seja, o padrão que nós temos é Deus para a santidade. Deus é santo. Vejam Apocalipse 4, não, 1 João 1,5, desculpe. 1 João 1,5. Pode ler, 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O que significa isso? Que Deus não tem trevas. O que significa que Deus não tem trevas? O que são trevas? Pecado. Deus não tem treva, Deus não tem pecados. Não há escuridão em Deus. E andar na luz é andar aonde? Santidade. E andar nas trevas? Em pecado. Onde é que você anda? Tem que responder. Todo dia tem que responder essa pergunta. Eu estou aonde? Estou nas trevas ou estou na luz? Se eu estou na luz, eu estou com Deus, agradando a Deus, vivendo com Ele. Se eu estou nas trevas, estou longe dele. Não há como mudar isso. Eu tenho que perguntar sempre, onde estou andando? Na escuridão ou na luz? E você sabe. Você não vai ter trabalho para responder. Você não vai ter que pensar muito. Você não vai ter que falar, me dá um tempo para pensar. Não. Você sabe agora. Eu fiz a pergunta, você sabe já. Acabei de perguntar, você já sabe a resposta. Onde você está andando? Se é na luz ou se é nas trevas? E se é nas trevas, então agora mude isso também. Senhor, me perdoa, quero andar na luz. Ele vai perdoar e você vai voltar a andar na luz. E abandone as trevas. Mas Deus é luz, nele não há treva. Quem está nas trevas não tem comunhão com ele. Não há como negociar isso é impossível. Não tem jeito. Vamos ver Apocalipse 4, 8. Apocalipse 4, 8. Ele tá rindo, ela está rindo ou está chorando? Choro de nenê é tão bonitinho, né? Olha lá. Parece que está dando risada. Então, Apocalipse 4, 8. Pode ler, quem quiser. Oi? Quem primeiro? As damas primeiro? Deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ok? Os anjos cantando. Anjos estranhos esses, né? Anjos. A gente tem, às vezes, uma ideia do céu. Tem uma ideia do céu, às vezes, assim, de uma beleza mais nossa, né? Com coisas que nós conhecemos. A beleza do céu, às vezes, não se encaixa muito com os nossos padrões, né? Se eu visse algo assim, eu ia sair correndo, né? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. É uma coisa assustadora isso aqui. Imagina só, 6 asas e cheio de olhos. Eu não consigo imaginar algo assim bonito. É tudo. É tanto ao redor como por baixo das asas. Coisa estranha, né? Para a gente isso é um padrão. Exatamente, acho que a ideia é essa, de onipresença, talvez, representando isso, talvez em Deus, talvez representando isso, a onipresença de Deus que tudo vê. Talvez seja esse o objetivo do anjo se apresentar assim, mas é um padrão, uma descrição que não se encaixa nos nossos padrões de beleza. Se a gente olhar isso aqui, nossa, o que é isso? Se eu encontrar alguém com 3 olhos, eu já saio correndo. Agora, aqui, com 50, sei lá quantos, isso aqui é algo assustador até, né? Mas, de alguma forma, isso é majestoso, né? De alguma forma, isso aqui é majestoso. Não sei como aparece o formato, os contornos exatos, mas, de alguma forma, olhando para isso, transmite uma grande majestade, né? E eles cantam. Não transmite medo, né?
Exatamente, deve transmitir uma ideia diferente, talvez de majestade. Se bem que os homens de Deus, quando viam essas visões, eles ficavam assustados também. Eles ficavam, às vezes, tremendo até de medo, porque são visões que ultrapassam a nossa imaginação. Imaginem, né? Os irmãos já leram as visões de Ezequiel no 1º capítulo. Leiam aquilo lá. Também está cheio de olho lá. Cheio de olhos ao redor, atrás, na frente, e rodas girando, e animais, e seres com várias cabeças, com várias faces. É uma coisa, o que é isso? Uma coisa assustadora. Né? São as visões que Deus dá aos seus profetas. Agora, note bem, eles cantam, e olha o tema, é tão bonito, olha o tema do canto. Né? Olha o tema do cântico aqui. O tema do cântico no céu parece que é só esse, né? Eles não têm que procurar temas, parece, para louvar a Deus. Parece que os temas celestiais são poucos. Né? Não tem muitos temas celestiais. Né? Eles procuram exaltar o Cordeiro. Isso aparece muito em Apocalipse. A exaltação do Cordeiro, o louvor do Cordeiro que foi morto. A obra de Cristo é um tema muito forte, cantado pelos anjos, o Cordeiro que foi morto. Né? E aqui a santidade de Deus também, nós temos aqui, santo, santo, santo é o Senhor. Por que fala 3 vezes? Exatamente, é ênfase. Tem gente que fala que é a Trindade, eu acho que é forçar. Né? Falar que é a Trindade, eu acho que é forçar um pouco. Não está claro aqui Trindade, acho que é uma forma de querer forçar as coisas. A gente pode ensinar a Trindade em outros textos, mas forçar aqui realmente dificilmente os anjos estão pensando em Trindade aqui. A ideia parece ser ênfase. Ele é santo, 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 perfeitamente, absolutamente santo, totalmente santo. Essa é a ideia. Joseni, pois não. Uma anotação. 9. Vai multiplicar 3 por 3. Né? Olha aí. Aí foi realmente. É uma variante textual. É a ênfase também, né? A ênfase ali. Uhum. Aí faz 3 aí que você disse. Uhum. Isso aí é o revelado, não revelado. Vai saber o tamanho do inário, né? Muito bem, mas é muito lindo o tema. E fala assim, ele é santo, Senhor, todo-poderoso. Olha quantos atributos tem aqui. Né? Santo, Senhor, todo-poderoso. E aí fala que era... Que é? O que significa isso? Eternidade. Ele era, é e que há de vir. Aqui já há uma evocação da volta de Cristo. Olha aqui como os anjos têm em mente o louvor de Cristo também. Não é só Deus Pai, mas a pessoa do Filho também sendo visada aqui, sendo aludida aqui. Ele há de vir, ele virá. E esse louvor lindo, eu fico imaginando como que era esse coro, né? Um coro, isso aqui não dá para imaginar isso aqui, né? Imaginem só as abóbodas celestiais ecoando, essas vozes aqui, isso aqui é arrebatador. A gente ouve o Pavarotti cantando, a gente já treme, eu ouço o Pavarotti cantando, às vezes eu choro. Vocês acreditam nisso? Eu sou bobo com essas coisas, realmente. Às vezes eu coloco uma fita do Pavarotti lá em casa e eu vejo ele cantando aquela voz linda. Eu nunca vi uma voz tão bonita como aquela. E ele canta com uma força, uma emoção, a alma ali, ele se emociona. Eu choro vendo aquele homem cantar. Choro. Eu espero as crianças saírem, né? Porque não pode, tem vergonha.
Não pode, minha esposa não pode me ver chorando, que pega mal, né? Homem não chora, né? Homem não chora. Eu sou homem. Então eu espero eles vai embora, né? Vai dormir, tá tarde, vai dormir. Aí escuta, eu fico emocionado, choro de ouvir a beleza daquela voz tão linda, né? Eu sou muito emotivo com música. Muito emotivo com música. Músicas lindas me mexem muito comigo. Agora eu fico imaginando esse coro no céu. Já imaginaram isso? É que lá Deus vai tirar dos olhos toda lágrima. Aí não vai dar para eu chorar. Mas deve ser uma coisa arrebatadora. Algo extraordinário isso aqui. E o tema é esse: santidade absoluta, plena. Já imaginaram? Nós vamos estar diante dele, né? Nós diante dele, Deus Santo. Olha, fica um pouco difícil no Apocalipse a gente definir algumas partes, o que é literal. Mas realmente o que João viu foi uma cidade com fundamentos de pedras preciosas, sim. Isso a Bíblia descreve. Agora, o que ele viu algo semelhante a isso, ou era realmente algo feito disso? Nós não sabemos. Mas certamente a nova criação, a nova Jerusalém, a nova criação e tudo mais, revela um valor e uma beleza que superem muito todas essas coisas lindas que nós vemos aqui. As pedras preciosas e tudo mais. Deus vai dar tudo para nós. Tudo. Uhum. Significa glória, significa, por exemplo, que são aquilo que nós consideramos a maior riqueza aqui, lá nós pensaremos sobre ela. Eu acho que o objetivo é descrever a cidade nos termos mais lindos possíveis. E faltam palavras para descrevê-la. Então, João usa termos assim: o ouro, as pedras preciosas, mas faltam palavras. Eu acho que essas realidades transcendem em muito essas coisas. Eu acho que é esse o objetivo, não é tanto transmitir que a gente vai pisar no que nós valorizamos, né? Bom, vamos cantar a música? Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Novamente. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Bem forte. Que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quem cantar em grego agora, eu pago o almoço. Você lembra? Hagios, 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 Kyrios. Roen, kai roon, kai roer homenos. Hagios, 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 Kyrios. Pantocrator. Lembra do Pantocrator que eu preguei aqui uma vez? Não lembram do Pantocrator? Todo poderoso, né?
E nós cantamos na época, até em grego aqui, os irmãos aprenderam. Devo almoço para a Lilian agora. Ainda bem que ela come pouquinho, é magrinha. Vai no restaurante por quilo, viu, Lilian? Não levar seu namorado não, que eu sei que ele é mais comilão, né? Vamos levar o Carlos, é mais magrinho aí. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao final aí. Importante, as aplicações da santidade. Aqui, à luz do que o Dr. Ryrie compartilha em seu livro. As aplicações da santidade. Em primeiro lugar, a santidade implica na necessidade de um mediador. Por quê? Deus é santo, nós somos pecadores. Precisamos de um caminho. Há um abismo entre nós, não é verdade? Não é um abismo? Como chama esse abismo? O abismo do pecado. Ele é fundo. Ele é fundo? Ele é largo? Ele é escuro? Ele é. Dá para pular? Não. Então a santidade exige a necessidade de uma ponte. E essa ponte é uma cruz. É por ele que nós nos chegamos a Deus. Ninguém atravessa esse abismo sem que passe pela cruz. É muito importante aprender o valor da cruz. A cruz é a ponte que liga pecadores horríveis, perdidos, ao Deus Santo. Se a cruz fosse uma corda buscando pecadores lá embaixo, até onde ela iria? Até onde ela iria? Nós estávamos no fundo, muito no fundo, mas ela iria até lá embaixo para pegar. E Jesus fez isso. Jesus desceu até lá embaixo, onde nós estávamos, para nos levar até lá em cima, onde Ele está. Mas sem Ele, isso seria impossível. É muito importante saber isso. A santidade de Deus é maravilhosa, mas ela nos separa dEle. Então precisamos de uma ponte, e essa ponte é a cruz, é a obra de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. A porta é estreita. Sim. É. Acha que não? Será que Deus está nesses lugares tão profundos de pecado? Está. Está. Porque diz que Ele está onde nós estamos em Deus. Ele é Espírito e verdade. Não. É assim. Não, Deus está em todo lugar. Mas Ele não está em todo lugar abençoando, trabalhando, tudo mais. Mas Ele está lá. Se não... Sim, está lá. Porque Ele vê. Senão, como é que Ele poderia julgar se Ele não visse? Então Ele conhece, Ele vê tudo, Ele está lá. E é isso que deve dar temor nas pessoas, o fato dele estar lá. Bom, outra coisa importante aqui. A santidade de Deus deve fazer o cristão ser sensível ao pecado. Importante. O meu pecado para Deus é uma imundícia, sem tamanho. Eu tenho que ter nojo. Eu tenho que ter náuseas. Eu tenho que sentir vontade de vomitar quando eu olhar o pecado na minha vida, comparado com a santidade de Deus. Quando eu penso na santidade de Deus, eu tenho que ter nojo da podridão suja, nojenta, repugnante do pecado. Tem que ter nojo disso. E vocês têm que desenvolver isso, eu tenho que desenvolver isso, nojo. Olhar para o pecado, os pecados escondidos no coração, os pecados que nós temos habitualmente, os pecados que nós já falamos, isso é normal. Não. Temos que ter nojo, é lixo, é sujeira, cheira mal, está apodrecido, não presta. E quando sabemos que Deus é santo, nós temos essa visão. Isso é podre, é sujo, isso não presta, jogue isso fora da sua vida.
Cristo morreu para lavar essa sujeira toda. Aí, só um minutinho aqui. E outra coisa importante, a santidade de Deus, falamos hoje cedo, é o padrão de vida para o cristão. Falamos hoje no sermão. Qual é o padrão de vida? A santidade dele. Ok? Muito bem. Vamos cantar mais uma vez para terminar? Vamos ficar de pé então. Só que agora, só um minutinho, você ia falar? Fala rapidinho. Não, vai crescer em santidade. O que não pode é estacionar. Tem gente que se converte, estaciona e afunda. Aí não dá. Tem que crescer lentamente. E aí abandonando lentamente os pecados. Vamos ficar de pé. Bem forte. Bem forte vamos cantar agora. Ninguém vai cantar em procissão, não. E o Weber... Quando forem almoçar, sentem na mesa e antes do almoço cantem essa música. Vamos combinar? Então senta na mesa, família, todos juntos agradeçam pelo alimento e aí juntos vão cantar essa música. A família vai cantar em casa. Quem mora sozinho vai cantar sozinho. Quem é crente sozinho em casa vai cantar sozinho, vai fazer um solo para a família. Ninguém coma que eu vou cantar agora. E aí vai cantar essa música aí. Vamos louvar a Deus por sua santidade. Vamos fazer uma súplica a Deus. Vamos colocar nosso coração nessa súplica, nosso coração sincero, clamando a Deus que Ele nos ajude a reconhecer sua santidade. Ó Deus Santo, nós somos pequenos, fracos e pecadores. Tem misericórdia de nós, porque temos ouvido da sua santidade, estamos perplexos, nos sentimos sujos, inadequados, mas ao mesmo tempo nos sentimos magnificados diante de tanta santidade e tanta grandeza. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a termos uma consciência clara de quem é o Senhor. E assim, isso modifique o nosso modo de viver. Sabendo que o Senhor é santo, tenhamos nojo do pecado
sabendo que o Senhor é santo, que nós busquemos o seu padrão de vida. Sabendo que o Senhor é santo, louvemos o seu nome, porque o Senhor providenciou uma ponte, a cruz, para que pudéssemos nos aproximar. Deus Santo, dá-nos sempre a visão clara da sua pureza infinita, e que isso molde o nosso viver a cada minuto. Abençoa os jovens aqui da igreja, para que sejam santos. Abençoa as senhoras aqui da igreja, para que sejam santas. Abençoa, Deus, os homens desta igreja, para que sejam santos. Abençoa as crianças desta igreja, para que sejam santas. Abençoa os líderes desta igreja, para que todos sejam santos, ó Deus. E desse modo haja em nós um reflexo, um lampejo dessa sua santidade infinita, diante da qual nos prostramos e pela qual suplicamos em nome de Jesus. Amém.